UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. O programa de hoje é dedicado ao homenageado do ano na nossa universidade, o pensador Celso Furtado. Para falar sobre esta personalidade, convidamos a professora Maria Andréia Loyola, pesquisadora emérita da UERJ. Graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Antropologia Social pela UFRJ e doutora em Sociologia pela Université de Paris 10, professora Maria Andréia foi presidente da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, na década de 90, e subreitora de Pós-Graduação e Pesquisa da UERJ de 2000 a 2003, quando realizou uma série de entrevistas veiculadas pela TV universitária e publicadas pela editora da UERJ, chamada Pensamento Contemporâneo. Celso Furtado foi uma das figuras ilustres entrevistadas para a série, por ela e pela socióloga Aspásia Camargo, acompanhadas da jornalista Rosa Freire da Guiar, uma das criadoras do Instituto Celso Furtado. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Professora Maria Andréia, obrigada por aceitar nosso convite. Professora, a senhora conheceu o Celso Furtado na década de 70, quando estudava na França. Como foi esse encontro? Como ele era? Olha, esse primeiro encontro foi muito rápido. Na verdade, neste momento, eu estava exilada eu fui aposentada compulsoriamente pelo 477 da Junta Militar. Então, eu estava exilada na França e fazia o doutorado na École. E eu assisti um seminário dele. Foi um momento assim que eu o conheci muito rapidamente. Eu o conheci melhor na década de 80, quando eu estava trabalhando como pesquisadora do Pierre Bourdieu, e o Celso Furtado, ele foi contratado pela École para fazer uma série de seminários sobre a América Latina. E colocaram o Celso Furtado na sala em que eu estava. Tinha uma mesa e outra mesa vazia. E de repente quem chega lá, Celso Furtado. Ele não ficou muito tempo, depois arrumaram uma sala grande e individual para ele, de acordo com o status dele. Mas nesse período a nossa convivência foi extremamente agradável. Ele é um homem assim, super discreto, muito bem educado, elegante, de poucas palavras. A gente conversava pouco, sobretudo ele trabalhava muito, eu também. Conversava mais sobre a conjuntura da França do que propriamente sobre o Brasil. Nessa época também, a Violeta Arraes, na verdade, Violeta Gervisot, que era casada com um francês, irmão do Miguel Arraes, fez uma feijoada na casa dela e me convidou para passar para o Celso e para a Rosa Guiar, que já era esposa dele, os slides da pesquisa que eu tinha feito na Baixada Fluminense sobre medicina popular. E por um outro encontro mais próximo que eu tive com ele, nesse meio tempo eu assisti vários seminários dele lá em Paris, mas um outro encontro mais próximo foi quando eu fiz essa entrevista com a Aspásia na casa dele. Como foi essa entrevista? Foi em 2001, não foi isso, professora? Foi mais do que uma entrevista, foi um encontro muito emocionante. Estávamos todos muito emocionados. A Aspásia, ele, a Rosa. Ele já estava assim mais... acho que ele já estava mais fisicamente debilitado, mas a cabeça dele continuava funcionando maravilhosamente bem. Essa entrevista, eu considero assim, é uma pena que esse livro tenha sido esgotado, e eu acho que seria muito importante a UERJ reeditar esse exemplar. Ele está disponível para download no site da UERJ. Está disponível. Então, eu recomendo a leitura, porque como você leu, você deve ter visto, ele transmite assim, palavras muito claras e de uma maneira, digamos assim, quase resumida, o pensamento do Celso Furtado. É uma leitura fácil de ser feita e que traz muita informação. Não sei se você concorda comigo, mas é o que eu acho desse livro. Ele fala nesse livro da vida dele mesmo, mas ele fala muito sobre o pensamento dele, que é o problema do desenvolvimento, subdesenvolvimento, do desenvolvimento desigual e dependente do país, que tem consequências que perduram até hoje.
E também esse livro é importante porque ao final traz a biografia dele, Celso Furtado, e também uma bibliografia em que a gente vê que a produtividade dele foi excepcional. Só de livros ele publicou mais de 30, sem contar os artigos que também são infindáveis. O que o pensamento do Celso Furtado significou para a sua formação, professora? Ele era um economista que, diferentemente dos economistas atuais, o olhar dele não era voltado exclusivamente para a economia, para o crescimento. E o olhar dele era um olhar amplo, como ele mesmo diz, que começa com a antropologia e termina com a antropologia. Ou seja, a cultura para ele é um elemento fundamental para explicar qualquer país e a economia do seu país. Com certeza. Então, eu vou até adiantar, quando ele volta ao Brasil, depois da anistia, ele vai ser o ministro da Cultura de Sarney. Tanto ele insistia sobre esse aspecto cultural. Mas para ele, quer dizer, a preocupação dele, na verdade, era o presente. Era o que fazer no presente para você poder explicar e construir o futuro. Mas para você entender o presente, você tinha que recorrer ao passado. É mais ou menos como sociólogos e cientistas sociais trabalham. Uhum. Então ele recorre muito à história. Como ele diz, ele menciona que num diário antigo dele, escreve que a tarefa dele era entender a história do Brasil. Professora, como foi a trajetória intelectual e política dele? A senhora já adiantou alguns pontos, mas a senhora pode dar um panorama assim para nós? Ele é paraibano, né? Nasceu, se não me engano, em 1920, estudou em Pernambuco, veio para o Rio, se tornou rapidamente um cidadão no mundo. Ele morou no Brasil, morou no México, fez o doutorado dele nos Estados Unidos sobre economia colonial. Foi quando ele mais ou menos monta os alicerces do que seria a formação econômica do Brasil, que é o livro mais importante, uma verdadeira Bíblia, né? Enfim, foi uma verdadeira Bíblia para a gente. E depois ele escreve esse livro quando ele vai fazer um estágio em Cambridge, na Inglaterra. E depois disso, ele visitou vários países, mas quando ele vem para o Brasil, ele volta para o Brasil, antes de voltar para o Brasil, ele vai para o Chile, onde ele passa a participar da escola cepalina, né, que é a CEPAL, que foi criada, se você está me perguntando. Que foi a Comissão Econômica para a América Latina, não é isso? Da ONU, né? No contexto de fundação da CEPAL, né? Isso, foi criado na época da Guerra Fria, quando o pessoal para de pensar nos problemas de segurança, na bomba atômica, aquilo que enfim, ainda era assunto importante da política do pós-guerra. Aliás, o Celso Furtado foi expedicionário, tem que lembrar disso. É verdade. Fez parte das forças expedicionárias brasileiras, lutou na Itália. E nesse período os países da África começaram a tornar independentes, os países da América Latina e do Caribe também começaram a aparecer. Então foi criada essa comissão para entender um pouco o desenvolvimento e observar o desenvolvimento desses países emergentes. Ele foi um dos criadores da CEPAL, não foi isso? Ele, junto com Raul Prebisch, foi um dos criadores, mas a CEPAL, na verdade, a gente esquece disso, porque a CEPAL na América Latina se tornou tão importante que parece que é uma comissão voltada exclusivamente para a América Latina e o Caribe. No entanto, diversos países fazem parte da CEPAL. Canadá, França, Japão, Noruega, Países Baixos, Portugal, enfim, Reino Unido, são 48 países que integram essa comissão, embora a CEPAL para a América Latina tenha tido de fato uma importância estratégica e que foi na CEPAL que se criou a chamada Escola de Pensamento Estruturalista e Desenvolvimentista. Ele também foi o idealizador da SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. O pensamento do Celso Furtado quer dizer, na época do Getúlio, foi voltado para um forte nacionalismo, que depois eu vou falar, não tem nada a ver com nacionalismo pensado hoje pelo pessoal que está no poder. Mas foi no período que foi criada a Petrobras, a Eletrobras, que
Essas pessoas, esses intelectuais, eles acreditavam que para desenvolver o Brasil, você precisava da intervenção do Estado e precisava de muita política pública. Por quê? No capitalismo, de modo geral, ou no liberalismo, de modo geral, a ideia é de que as relações se estabelecem através da troca e que o mercado regula essas relações e torna essas relações iguais. Quando você pensa em troca, você pensa em igualdade. Ninguém vai trocar uma coisa que não vale por uma que vale, né? Mas acontece que essa é a teoria do Celso Furtado. Ele mostra que no caso das colônias, essas relações de troca são, como dizer assim, deterioradas não é bem o nome, elas se tornam, num certo sentido, perversas, porque elas criam subdesenvolvimento, criam a dependência dos países subdesenvolvidos dos países ricos. É nos países ricos que se criam, que se tomam as decisões e que se criam as demandas que são dirigidas aos países pobres. E que reforçam as desigualdades sociais, né? Exatamente. Então, o Celso Furtado apontava como uma solução para o problema do Brasil o desenvolvimento do mercado interno. E isso só foi possível depois com a crise de 1929, que aí teve aquela debate das exportações, a crise do café, etc. Tal. Nesse momento foi possível desenvolver o mercado interno. E quando Juscelino chamou para fazer um projeto para o Nordeste, que deu origem à Sudene, ele foi muito claro, precisa trabalhar não só suprapartidariamente, mas com os governadores. Sem a colaboração dos governadores não é possível fazer nada. E neste período ele disse que o Nordeste conseguiu se desenvolver, mas não foi para frente. E aí a coisa começou a degringolar. Quer dizer, o Celso, ele participou do governo Juscelino, enfim, no governo Getúlio, através da CEPAL, no governo Juscelino com a Sudene, com o BNDES também, outro trabalho dele, onde ele começou a defender a ideia de planejamento e mostrar a importância que você tinha para o desenvolvimento do país, de você usar o planejamento, como ele também fez parte do governo do Jânio Quadros, que promoveu a ministro sem pasta até. Só que o Jânio durou muito pouco tempo, veio o Jango, e ele também participou do governo do Jango, e junto com o Jango começou a defender as reformas que são defendidas hoje, na época, também eram defendidas como reforma, mas se referia basicamente à reforma agrária, que era aquela ideia de você acabar com o latifúndio e você dividir a terra de modo que você pudesse criar riquezas internas e criar um mercado interno. Tudo isso foi para o brejo com a ditadura e a própria Sudene foi totalmente desapoiada. Esvaziada, né? Desidratada, e acabou por terminar. E nesse período, vamos dizer assim, o Celso se torna basicamente um intelectual. Ele foi atingido pelo AI-1, o primeiro, AI-5 foi depois, o primeiro ato da ditadura, e ele partiu para o exílio, onde ele ficou, acho que até 79, quando então ele voltou para o Brasil e foi ministro da Cultura, mas ele fala no livro, você deve ter lido, ele não dava para política, porque política você tinha que ir atrás de recursos para se eleger, outras pessoas tinham que procurar esses recursos, enfim, ele não gostou do ser político, né, das exigências de uma atividade política. Ele preferiu ficar realmente como um pensador, como um intelectual. Para encerrarmos, professora, Celso Furtado é o economista brasileiro mais conhecido no mundo, tendo sido indicado ao Prêmio Nobel de Economia. No entanto, ele mesmo se considerava um intelectual, como a senhora falou. Como a senhora vê o pensamento dele hoje e em que medida ele pode nos ajudar a entender o Brasil contemporâneo? Eu acho que ele continuaria pensando que essa política neoliberal vai aumentar a concentração de renda e vai aumentar a desigualdade social. Isso já foi provado em outros países, é o negócio do Chicago's Boy, que todo mundo fala, os economistas de Chicago, que implantaram essa política e como resultado final você aumentou a heterogeneidade. Quando fala aumentou a heterogeneidade, para o Celso significa aumentou
a distância entre as classes e, digamos assim, os diferentes níveis de pobreza. Mas são diferentes níveis de riqueza, são diferentes níveis de pobreza. Você tem um aumento da desigualdade social brutal e uma concentração de renda também brutal. Eu acho que isso permanece a preocupação com... Porque outra coisa importante para o Celso também é que você corrija. A maneira de você corrigir isso é com políticas públicas. Políticas públicas que considerem o desenvolvimento econômico não apenas como, digamos, um ajuste fiscal, mas o desenvolvimento econômico tem que estar sempre ligado à ideia de distribuição de renda, igualdade social, democracia. Não pode ser uma coisa isolada. E acho que isso uma coisa que, enfim, o pensamento do Celso hoje serviria, meu modo de entender, para contradizer o caminho que o Brasil está tomando. Eu posso estar enganada. E outra coisa também é que, quando se fala no Celso Furtado, se fala muito em nacionalismo, certo? Essa ideia de dependência, como se a ideia do Celso fosse criar um país isolado, voltado, sabe? O nacionalismo dele fosse alguma coisa voltada exclusivamente para o país. Não era essa a ideia dele de nacionalismo. Quando ele falava em independência, e outro termo muito comum também na época, que era o imperialismo, que era o domínio dos Estados Unidos sobre a América Latina, tudo isso era pensado como autonomia. O nacionalismo era um processo basicamente de autonomia, de tomar as decisões pelos brasileiros internamente, por políticas voltadas para o desenvolvimento do país e não de outros, dos países externos. E muito diferente, por exemplo, vou te dar um exemplo do que hoje o pessoal que está no governo pensa da Amazônia. Eles acham que os estrangeiros vão ocupar a Amazônia, que vão ocupar o território. Não é isso absolutamente que Celso Furtado pensava. Celso Furtado pensava que era importantíssimo você ajudar a desenvolver o Norte-Nordeste. E o Celso Furtado fala explicitamente isso, que uma das funções da SUDENE era formar pessoal. A SUDENE deu muita bolsa de estudo. A preocupação dele era formar pessoal que ficasse instalado no Norte-Nordeste, porque na época o pessoal migrava, não voltava, vinha estudar e até agora. Estudar no Sul, fica por aqui, volta para o Norte-Nordeste. E também pensa os problemas que são problemas da região Sul-Sudeste, não são os problemas da região Norte-Nordeste. Ok, professora, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Sinto que o tempo seja tão pequeno para falar de um homem tão importante como foi o Celso Furtado. Mas valeu. Sem dúvida. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com a professora Maria Andréa Loyola sobre Celso Furtado. Acompanhe nossa programação em www.cte.erj.br/Rádio UERJ e siga-nos no Facebook e no YouTube. Mande suas sugestões de pauta para o nosso WhatsApp 21 98088 4842. UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.